Então, primeiramente, queria dar bom dia a todos e vou começar então fazendo uma breve apresentação. Só para avisar, essa é a minha primeira videoconferência, então pode ser que eu me atrapalhe em alguns quesitos, mas se vocês tiverem com alguma dificuldade em entender, é só me avisar. Todo mundo já sabe, meu nome é Larissa, né? Eu sou professora responsável pela disciplina de Biologia no Ensino e Aprendizagem. E hoje a gente vai ter, então, uma conversa relacionada ao nosso conteúdo, mas mais do que especificamente o conteúdo que vocês estão acompanhando ao longo das semanas lá no nosso ambiente virtual, aqui vai ser mais uma troca de ideias a respeito do que é ser um professor nos dias de hoje de Ciências e Biologia. Falando um pouquinho sobre a minha formação, então eu sou formada em Ciências Biológicas, licenciatura e bacharelado, fiz as duas modalidades. Na época que eu me formei ainda podia se formar nessas duas modalidades ao mesmo tempo, então eu acabei fazendo os dois cursos. Posterior a isso, então eu fiz mestrado e doutorado. Meu mestrado voltado na área de Ciências Biológicas e o doutorado na área de Engenharia Florestal. Então, trabalhei especificamente com a parte de recuperação de áreas degradadas, mas a minha atuação sempre foi como professora, então eu leciono logo que me formei e acabei lecionando algum período na escola de ensino fundamental e médio, porém, desde 2004 atuo no ensino superior, que é o que eu acabo ministrando e preenche mais a minha atividade profissional. Bom, então como eu disse para vocês, a gente vem discutindo uma série de questões relacionadas com o ensino de Ciências e Biologia, mas hoje eu quis trazer para vocês algo um pouco diferenciado, até para a gente começar a pensar sobre qual que é o papel do professor nos dias de hoje. Porque hoje a gente tem uma diferença muito grande, se vocês pararem para pensar, de 5 ou 10 anos atrás. Desde quando eu comecei a dar aula, as coisas mudaram muito. Então, hoje a gente tem grandes desafios, que é fazer com que o aluno tenha interesse e se prenda no que a gente está passando e tentando transferir os conhecimentos para eles. Então eu fiz uns slides, né, que vão guiar a gente, e no final do slide vocês vão ver que eu estou apresentando 3 artigos que são bem interessantes para vocês poderem complementar tudo que a gente discutiu hoje na nossa aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar ao longo da aula, senão no final eu abro também para questionamentos. Então, quando a gente pensa no ensino de Ciências e Biologia, a gente tem que pensar que, para nós que somos da área, ou não são, mas pensar em se ensinar, transmitir conhecimentos com relação à ciência, é uma coisa que parece ser muito fácil, porque a ciência permite a compreensão do mundo que a gente está vivendo, e o que acontece até muitas vezes com a gente no nosso próprio corpo. Então, o ensino de ciências, ele acaba deveria se constituir uma prioridade para o ensino educacional, pois é essencial para a edificação de uma população consciente e crítica, porque a partir do momento que a gente tem esse conhecimento sobre as questões relacionadas com ciência e biologia, a gente acaba propiciando o surgimento de novas tecnologias que ajudam a gente no desenvolvimento social, político e econômico de uma nação como um todo. Então, se vocês pararem para pensar, muito do que a gente faz hoje em dia, voltado para a economia, está atrelado com o nosso conhecimento, o conhecimento básico que nós temos a respeito de ciência, de como se processa os recursos naturais, etc. Então, conhecer isso, cada vez mais aprofundar esse conhecimento, faz com que novas tecnologias acabem surgindo. Então, nesse sentido, o papel do professor é essencial em ensinar esses conceitos biológicos que vão compor a base científica que o aluno faça compreender melhor, então, todos esses conhecimentos e nele consiga formar uma base crítica de seus pensamentos. Então, por isso que a gente fala, e esse autor aí, ele ressalta muito bem, que o ensino de ciências tem por objetivo transmitir os conhecimentos científicos que permitirão ao cidadão tomar decisões de interesse individual e coletivo dentro de uma ética responsável. Porém, quando a gente vai pensar como que isso acontece,
tradicionalmente, né, a gente lembra que o ensino de biologia tem sido ensinada como um conjunto de fatos, descrição de fenômenos, enunciados e conceitos que normalmente são decorados. E aí, quando a gente pensa nesse ensino tradicional, se vocês pararem de pensar como foi o ensino de vocês lá no começo até hoje, muitas vezes isso ainda acontece, se você perguntar para boa parte dos alunos, vai falar que o processo de ensino de ciência e biologia acaba sendo maçante, chato no conceito deles, porque eu tenho que ficar decorando. Então, nesse sentido desse ensino tradicional, faz com que a característica predominante dos alunos seja a passividade, ou seja, eles estão passivos ali, eles não interagem, e muito mais do que passivo fisicamente, ou seja, não se mexe, fica só ouvindo, e ao mesmo tempo a passividade intelectual também. Então a gente tem que tentar trocar e tirar nesse sentido esse conceito de que o aluno não tem que ser passivo, mas sim ele tem que começar a indagar uma série de conceitos e a partir disso começar a tirar suas próprias conclusões, para daí sim o ensino de ciência e biologia se tornar mais prazeroso para esse aluno. Quando a gente pensa no ensino tradicional, a gente acaba pensando nas velhas e boas aulas expositivas. Inclusive a gente já discutiu lá no nosso ambiente virtual. Então, essas aulas expositivas são ruins? Se for nesse sentido de pensar que eu vou simplesmente descrever fatos, simplesmente mostrar enunciados e conceitos que eles devem decorar, sim, ela acaba sendo maçante e não deve ser, e acaba não sendo adequada para o ensino de ciências e biologia. Porém, e mais do que isso, quando a gente pensa nessas aulas expositivas dessa forma, a gente tem que lembrar que muitas vezes está atrelado a uma falta de atividades práticas. Então, o ensino de ciência e biologia, ele acaba sendo mais prazeroso se a gente acabar inserindo atividades práticas nesse contexto. E aí, quando eu falo atividades práticas, lembrem lá o que a gente também discutiu no nosso ambiente virtual. Você tem que pensar que a atividade prática não vincula somente ao uso de um laboratório, até porque nem toda escola tem um laboratório, e muitas vezes até tem e acaba sendo subutilizado. Atividade prática não é só dentro do laboratório. Atividade prática pode ser dentro de sala de aula, pode ser atrelada a uma aula expositiva, porém, sempre fazendo com que o aluno acabe interagindo nesse processo. Então, algumas questões, e aí eu pergunto para vocês, o que é uma aula prática? Uma aula prática, uma atividade prática, então, segundo esse autor, ele fala que é um conjunto de atividades manipulativas intelectuais com interação professor-aluno, materiais. E aí, nesse sentido, eu pergunto de novo para vocês, quando é somente uma aula que é feita e realizada dentro de um laboratório, a gente já sabe responder que não. Então, lá no nosso ambiente virtual, discutimos algumas questões que a aula prática pode ser algum processo que você faz dentro de uma sala de aula teórica, porém instigando o aluno a responder alguma coisa. Ao mesmo tempo, você pode sair do seu ambiente e ir para uma aula de campo e várias outras alternativas que a gente vai debater ao longo aqui do nosso sentido. Mas, de maneira geral, vocês têm que lembrar que as atividades práticas vão proporcionar um contato direto com esses fenômenos. Ou seja, eu vou estar passando os conceitos, eu vou estar discutindo com eles os fenômenos relacionados com o ensino de ciência e biologia, porém, eu vou estar fazendo eles manipularem algum tipo de material, algum tipo de equipamento, ou fazendo algum tipo de observação, para daí sim, a partir disso, desse contato direto, eles começarem a observar melhor e eles mesmos poderem buscar respostas para essa indagação que foi feita no primeiro momento através do contato direto com esses fenômenos. Então, a partir disso, eles enfrentam resultados que podem não ser previstos. Então, quando a gente trabalha com atividades práticas e você começa a fazer com que o aluno responda alguma série de questões, você desafia eles a usar a imaginação e o raciocínio. Então, isso é uma coisa muito importante, porque daí sim o aluno ele vai atrás de tentar entender e buscar as suas respostas. Você exercita habilidades como cooperação, concentração, organização e estabelecimento de relações, porque o aluno vai ter que pensar, vai ter que ao mesmo tempo interagir com o seu colega,
cooperar, se organizar para conseguir chegar numa resposta. E o mais importante e o mais legal de tudo isso é que você, dentro do ensino fundamental e médio, você está proporcionando para o aluno vivenciar um método científico. E o que seria isso? Primeiro, observar algum fenômeno, observar alguma coisa prática que esteja acontecendo. A partir disso, formular uma série de hipóteses e testes para a gente conseguir responder aquele fenômeno que a gente observou. E para isso, a partir dessa formação de hipóteses e testes, eu consegui então fazer um registro sistematizado desses dados. Então eu vou tentar responder através da observação numa série de questões que estão acontecendo. E a partir de todo esse conjunto, no final do processo, eu vou chegar a algum tipo de conclusão. Então você não dá as coisas, o conteúdo todo uniformizado numa caixinha, maçante, para o aluno é assim, assim, assim. Não, ele vai construindo o seu caminho para chegar e tirar suas próprias conclusões. Na minha opinião, isso acaba sendo o mais prazeroso para o aluno, porque ele consegue interagir e conseguir perceber e ele responder o que está acontecendo ao seu redor. Então, por isso que o ensino de ciência e biologia acaba sendo prazeroso nesse sentido. E tudo isso que eu estou falando para vocês nada mais é do que instigar o ensino investigativo. Então, sempre começar a sua aula com uma pergunta, uma indagação. O que está acontecendo ali fora? E aí vocês podem pensar de vários exemplos que a gente tem aí pensando no ensino de ciência e biologia. Podemos lembrar de algum exemplo agora? Vamos pensar, por exemplo, no conteúdo de ecologia. Então, alteração de condições ambientais, emissão de poluentes, gases de efeito estufa, alterações de ciclos biogeoquímicos. Então, por exemplo, parece que é muito distante você falar de alteração de ciclos biogeoquímicos. Então, por exemplo, ciclo do nitrogênio, do fósforo, do carbono e etc. Parece que está muito longe deles. Então, o que a gente pode fazer? Trazer isso para dentro do ambiente de vivência diária deles. Então, desde fazer um experimento simples de germinação de algum tipo de semente, a velho experimento de colocar o feijãozinho para germinar, que acaba sendo muito fácil de se realizar, não precisa de um laboratório, você pode fazer isso dentro de uma sala de aula. Porém, você traz o fenômeno acontecendo para eles, então coloca o feijão para germinar. Vocês podem testar exemplos, diferentes concentrações de substâncias presentes na água que vai regar esse feijão, e a partir da concentração dessas substâncias diferenciadas, verificar o que acontece nessa germinação. E eles verificando que, por exemplo, se tem uma água que está com algum pH um pouquinho mais baixo, isso pode interferir no processo de germinação de uma semente. E aí, se eles verificarem na prática, olhando aquele feijãozinho crescendo, vão acompanhar isso diariamente. Germinou, não germinou? Por que germinou? Aí você já começa a ter lá uma série de fatores, o que faz a semente germinar. Ao mesmo tempo, você está regando com substâncias diferenciadas. Então, você começa a criar um método científico. Então, tratamento 1, que vai ser aquele que vai ser regado com água. Tratamento 2, aquele que vai ser regado com água que tem um pH um pouco mais baixo. E tratamento 3, um pH um pouco mais diferenciado. Então, vamos dar um exemplo, pH 4, pH 6. Então, o que acontece? Você vai verificando que essa concentração dessas substâncias presentes na água faz com que ocorra uma diferença na germinação desse feijão. E aí você começa a puxar informações deles. Tá? O que faz o pH da água ser alterado? Por exemplo, pode ser a presença de alguma substância ácida. E de onde que vem uma substância ácida na água? Na chuva, por exemplo, que vai chegar e vai alterar então, a germinação dessa semente. Pode ser vinculado com um desequilíbrio do ciclo do enxofre, por exemplo. Então, a emissão de algum poluente que está chegando na atmosfera vai se combinar com os vapores d'água e vai acabar aparecendo ácido sulfúrico, que vai proporcionar o aparecimento da chuva ácida. Então, tudo isso, aí você começa a ligar esses fatores com os ciclos biogeoquímicos, que são os conteúdos que você realmente deve passar para o aluno. Então, perceba a diferença. Na verdade, ele observou alguma coisa que está acontecendo e a partir dessa observação, você começa a instigar ele a tentar responder para daí chegar no ciclo biogeoquímico. E não fazer o processo contrário, que é simplesmente mostrar o ciclo lá e o aluno vai acabar achando maçante aquilo, porque eu estou vendo um ciclo que está desconectado do que está acontecendo ao meu redor e não estou conseguindo ligar isso com fator nenhum que acontece na minha vida pessoal.
Então, assim, o ensino de ciências e biologia, na minha opinião, ele acaba sendo muito facilitado nesse sentido do ensino investigativo, porque são coisas, são fenômenos que acontecem diariamente na vida pessoal de todos os alunos. Então, é muito fácil você tentar atrelar isso a alguma coisa. Então, os próprios parâmetros curriculares nacionais de ciências naturais, eles vão evidenciar alguns tópicos relevantes e imprescindíveis para uma boa atividade prática. Então, o que eles, até os PCNs falam com relação a isso? Que as atividades não devem se limitar a nomeações e manipulações de vidrarias e reagentes fora do contexto experimental. Então, aquilo que a gente está falando desde o início da aula. Não é decoreba. Não é simplesmente mostrar uma série de fenômenos nomeando, mas sim você tentar atrelar isso a um contexto. Mais do que isso, as atividades práticas devem garantir um espaço para reflexão, desenvolvimento e construção de ideias, ao lado de conhecimentos e procedimentos de atitudes. Então, aquilo que eu falei para vocês, é focar no ensino como investigação, que essa é a nova perspectiva para o ensino prático. E a partir daí, aí sim, a gente pode falar que estamos realizando uma atividade prática, e essa atividade prática pode fazer com que o ensino de biologia e ciência se torne algo mais prazeroso. Aí vale ressaltar e chamar a atenção de vocês que é uma das coisas que eu, como professora, me questiono diariamente, penso o que eu posso fazer para mudar nesse sentido, que é a questão de que vivemos numa era cada vez mais atrelada à obtenção de informações de uma maneira muito facilitada. Então, hoje, a gente está numa era da informação que faz com que a gente seja necessário atualizar-se cada vez mais com rapidez. Então, a questão de como chamar a atenção dos alunos com relação a uma série de informações que eles podem ter acesso facilmente abrindo um celular. Então, isso acaba sendo muito difícil para um professor, porque você tem que disputar a atenção deles com uma série de outras ferramentas, desde celular, computador, etc., que acabam muitas vezes prendendo muito mais a atenção deles do que nós lá na frente falamos. Só que uma coisa que a gente tem que que a gente tem que prestar atenção e se perguntar é que o acesso à informação é muito fácil hoje em dia. Se consegue uma informação muito facilmente. Diferente da época que eu era estudante de ensino fundamental e médio, eu tinha que, muitas vezes, o que eu obtinha de informação vinha do professor lá na frente me passar essa informação. Então, o acesso à informação antigamente era muito mais difícil, você tinha que... Eu sou da época que fazia pesquisa dentro de uma enciclopédia, numa Barça, por exemplo, que era muito difícil, até comentei esses dias como era caro ter uma Barça, pouquíssimas pessoas tinham. Então, o papel do professor era extremamente primordial porque ele passava a informação. E hoje não é mais assim. Então, o professor passar a informação é mais um falando alguma coisa lá na frente. Porque eu posso, em 2 minutos digitar no meu celular o Google vai lá e me fala tudo aquilo que o professor está falando ali na frente. Então, a gente tem que pensar que esse acesso a essa informação é muito rápido. Porém, o mesmo não vai acontecer com as habilidades. E que tipo de habilidade eu estou tentando chamar a atenção de vocês? Habilidades de pensamento. Então, habilidades que permitem a aquisição de novos conhecimentos a fim de raciocinar, então, sobre essas informações que estão chegando até ele, independente do tempo e do lugar. Ou seja, será que o aluno sabe interpretar e realmente pensar e conseguir chegar a alguma conclusão sobre aquela informação que está sendo chamada, está chegando até ele? Então, hoje, no meu pensamento, e o que muitos autores debatem e questionam sobre o papel do professor, é mostrar que o aluno ele tem que aprender e aprender a pensar. Então, na verdade, a gente tem uma série de informações à nossa disposição, então, porém, o aluno muitas vezes não sabe como processar essa informação e tirar conclusões a respeito daquela informação que está chegando até ele. Então, o aluno tem que aprender, até coloquei essa frase ali, aprender a pensar, de forma que tenha à sua disposição os instrumentos necessários para construir a si mesmo como pessoa e para aprender ao longo da vida.
Então, eu acho que hoje o nosso papel como professor é muito nesse sentido. É tentar fazer com que o aluno raciocine sobre aquela informação que está chegando até ele. E não simplesmente só leia aquilo e acabou. E não sabe interpretar. A partir do momento que a gente consegue fazer isso e fazer com que o aluno consiga aprender a pensar, aí sim a gente vai tentar construir um aluno crítico e que possa buscar, então, informações que sejam relevantes e até pertinentes ao seu dia a dia. Nesse sentido, então, eu vou apresentar um pequeno vídeo, bem rapidinho, onde Rubem Alves, né, ele retrata um pouquinho sobre essa questão do que é ser professor nos dias de hoje. Opa! Só um pouquinho, gente. Aqui. Eu estou pensando há muito tempo em propor um novo tipo de professor. É um professor que não ensina nada. Ele não é professor de matemática, de história, de geografia. É um professor de espantos. O objetivo da educação não é ensinar coisas, que as coisas já estão na internet, estão por todos os lugares, estão nos livros. É ensinar a pensar, criar na criança essa curiosidade, que esse objetivo, e para mim, esse é o objetivo da educação, criar a alegria de pensar. Eu já tive uma experiência muito interessante com a menininha de 7 anos. Eu estava com a cabeça quente e eu resolvi então, para descansar a cabeça, fazer uma prateleira. Peguei minha serra circular, minha chave de fenda, as ferramentas, levei ela para cima e comecei a me preparar. Nessa hora chegou a minha empregada com a filha dela. Sua empregada disse bom dia, não cumprimentei e foi embora. A menina não foi embora, ela ficou parada lá. Ela estava intrigada com os objetos que estavam lá. Ela queria saber o que era aquilo. O que esse homem vai fazer com isso? Ficou parada lá. Aí eu peguei a trena, abri a trena. Ela disse, que é isso? Isso é uma trena. Para que serve a trena? Serve para medir. Como é que a trena mede? Vem cá que eu te mostro. Eu mostrei a trena, os centímetros, eu disse para ela, presta atenção que de 10 em 10 risquinhos tem um risquinho vermelho. Você veja o que eu fiz? Eu ensinei o sistema decimal para ela. Ela percebeu que as coisas iam em pacotinhos de 10. Essa é a situação certa para o ensino. Quando o que o professor fala provoca a curiosidade da criança e a criança interage, a criança pergunta. Como é que incentiva a leitura? Não é mandando ninguém ler, porque a relação com a leitura é uma relação amorosa. Eu vou lá não é porque o professor mandou. Quando o professor manda, já estragou. Então você tem de criar o gosto pela leitura. E você cria o gosto pela leitura, não mandando ler, mas lendo. Uma hora muito boa para a leitura é quando as crianças e os adolescentes vão para a cama. Então a mãe se assenta ao lado e vai ler um livro. A missão do professor não é dar respostas prontas, as respostas estão nos livros, estão na internet. A missão do professor é provocar a inteligência, provocar o espanto, provocar a curiosidade. Bom, eu acho que essa fala do Rubem Alves, ela resume muito bem o que eu estou tentando discutir com vocês e fazer vocês pensarem sobre o assunto, de que hoje talvez o nosso papel é instigar esse aluno a tentar processar todas as informações, ou seja, ele ficar curioso. Por que está acontecendo tudo isso? O que isso está relacionado com a minha vida, né? Então, que nem eu dei o exemplo do aquecimento global. Nossa, aquecimento global é uma coisa que eu vejo lá na TV, mas está tão longe de mim. Não, ela não está tão longe de você, ela está acontecendo aqui ao seu redor. Então, esse processo de fazer o aluno ficar curioso acaba sendo um prazer, e com isso a nossa chance de obter o sucesso para passar os conhecimentos,
passar todos aqueles conceitos, todas aquelas coisas que eles falam que são chatas, que tem que decorar, acaba se tornando muito prazeroso. Então ele acaba aprendendo sem nem estar percebendo que ele está aprendendo. Realmente ele aprende, não decora. E isso acaba tornando uma vivência, e ele incorpora isso realmente como um conhecimento adquirido, não só decorado. Então eu acho que esse é um questionamento que eu me faço diariamente quando preparo as minhas aulas. O que eu posso fazer para melhorar isso, para fazer com que ele se torne mais adequado e motivador para ele tentar realmente aprender, né? Lógico que a gente não vai conseguir absorver 100% dos alunos, a gente não consegue dar conta disso, até porque existem as nossas preferências pessoais. Então, eu, como professora de biologia, sou apaixonada por todo o conteúdo de biologia, porque gosto disso naturalmente. Existem alunos que são mais propensos à área de matemática, português, etc. Então, existem as preferências pessoais. Só que, logicamente, quando a gente tenta fazer esse processo investigativo, a chance é maior da gente obter um sucesso, porque você começa a atrelar esse tipo de pensamento para a vida pessoal deles. E aí sim, trazer esses conteúdos para a vida pessoal deles e ciências e biologia é muito fácil, porque são coisas que acontecem diariamente. Então, nesse sentido, eu trago, né, quais são as perspectivas para esse ensino de ciências, o que a gente pode fazer, contribuir, quais são as ações que a gente pode ter para melhorar o ensino de ciências, né? Então, pensando nessas perspectivas, existem 3 diretrizes gerais de trabalho quando se considera o espaço escolar que podem proporcionar a melhoria do ensino de ciências, que eu vou apresentar aqui para vocês. O primeiro deles é a interação entre a escola e a comunidade. Então, hoje muitas vezes a escola não está sintonizada com a realidade daquilo que acontece fora das suas paredes. Então parece que é uma escola desconectada do que acontece ao redor, né? E isso acaba sendo muito ruim para se conseguir esse ensino investigativo que eu estou falando para vocês. Então, o primeiro passo para a nossa mudança e para a gente fazer com que ocorra uma interação entre a escola e a comunidade é a construção de um projeto pedagógico participante. Então, participativo, né? Então, isso significa que a comunidade não vai ser apenas uma fonte de informação para um diagnóstico, mas sim uma participante ativa no processo de construção disso. Então, a partir desse diagnóstico, dessa realidade que que a escola vai estar inserida, é que pode ocorrer a possibilidade de desenvolvimento de projetos educacionais voltados para a melhoria da qualidade de ensino. E aí, a partir disso, cabe a gente fazer alguma série de indagações, como, por exemplo, que aspectos da realidade podem ser vivenciados pelos alunos durante o desenvolvimento de um tema ligado à questão ambiental ou de saúde da população. Que aspectos dessa realidade podem ser analisados a partir do conhecimento científico. Que locais podem ser utilizados como ambientes educativos para o desenvolvimento de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Ou seja, o que tem ao redor que pode fazer com que eu consiga explorar isso para um ambiente educacional, né? E que pessoas da comunidade podem contribuir com informações e recursos materiais para o ensino de ciências. Então, a partir disso, você começa a perceber que você está trazendo o contexto deles para dentro do ensino de ciências. E isso faz com que a tendência seja mais prazerosa para eles vivenciarem e discutirem o que está acontecendo ao seu redor. E aí, posso relatar alguns exemplos, né? Então, por exemplo, nesse trabalho que eu apresento para vocês, que a referência vai estar no último slide ali, é debatido 2 tipos de projeto. Um projeto chamado Verde Vida, que foi feito por uma escola em uma classe de crianças de 5 anos. O ponto de questionamento dos alunos foi sobre o fato de não haver plantas, e plantas com flores, por exemplo, na escola. Então, os alunos foram questionados da presença ou ausência e nessa escola especificamente não existia, né? E a partir disso, a professora começou a realizar uma série de atividades que durou cerca de 2 meses.
e para tentar responder, então, essa indagação com relação à presença dessas plantas na escola, ou seja, a ausência delas. E a partir disso, o desenvolvimento teve a participação dos pais da comunidade em diferentes atividades. Então, desde realização de plantio de árvores ao redor da escola, produção de mudas, elaboração de uma horta comunitária, elaboração de panfletos para distribuir na comunidade. Então, vocês percebam que nesse pequeno exemplo que eu dei para vocês, você consegue passar uma série de informações, desde a questão da presença das plantas, o que é uma planta, o que é uma flor, o porquê que elas, qual que é o grande benefício delas estarem presentes. Ao mesmo tempo foi feita então uma horta comunitária, então você está trazendo a comunidade para atuar dentro da escola, e construindo uma horta você consegue trabalhar uma série de conceitos, desde aquela história da germinação e uma série de outros fatores que podem ser atrelados a isso aí. E ao mesmo tempo, que nem fechou ali com a distribuição de panfletos para a comunidade. Então você também está fazendo uma parte de educação ambiental, que é extremamente importante. E educação ambiental não é só distribuir panfletos, mas o próprio fato da comunidade ter vindo até a escola, ajudado na construção da horta, isso também já é educação ambiental. E mais do que isso, você está inserindo os pais dentro dessa comunidade. Então os alunos começam a perceber que estudar não é algo chato, mas sim que está transformando a vida deles pessoal. Então, nesse sentido que eu acho que você trazer a comunidade para dentro da escola acaba sendo muito interessante para fazer com que o processo de ensino se torne mais prazeroso. Só que, logicamente, tem desafios com relação a isso, né? Se a gente parar para pensar, a gente corre certos riscos também, né? O primeiro desafio é que, nesse sentido, de você tentar trazer a comunidade para dentro do ambiente escolar, interagir, né, fazer essa interação entre a escola e a comunidade, faz com que o trabalho docente não seja mais um ato individual, mas sim buscar um trabalho em equipe. E isso nem sempre é possível e muitas vezes é muito difícil também, né? Então, cabe o professor tentar instigar então esse tipo de desafio e tentar fazer com que a coordenação e a gestão escolar trabalhem nesse sentido. Então, nesse sentido da interação e do trabalho em equipe, a gestão escolar acaba sendo muito importante nesse processo. Sei que não é tão fácil, porque muitas vezes você tentar interagir com outras pessoas, outros profissionais, nem sempre vai ter uma porta aberta para isso. Mas é uma construção que a gente pode tentar, a médio e a longo prazo, chegar para conseguir finalizar esse processo em que todo o ambiente escolar vai estar trabalhando em conjunto. E, logicamente, agora extrapolando um pouquinho, e não só pensando no ensino de ciência e biologia, mas quando a gente faz esse tipo de trabalho, você pode estar atrelando as outras disciplinas também nesse contexto. Além disso, outra diretriz que acaba sendo bem importante com relação às perspectivas do ensino de ciências é a diversificação das metodologias de ensino em sala de aula, que é o que vocês estão vendo ao longo das nossas aulas lá no ambiente virtual. Então, quando a gente fala de investigar e diversificar as metodologias do ensino na sala de aula, a gente tem que pensar que quando o professor ele começa a planejar, elaborar seu plano de ensino, o professor ele vai articular uma série de objetivos, conteúdos, técnicas e recursos de ensino, de maneira que ele ache, né, que vai alcançar os melhores resultados na aprendizagem. Então, essa história da gente planejar a nossa aula e como a gente vai passar esse conteúdo, muitas vezes está atrelado com o modelo que a gente teve de professor ao longo da nossa vida. E o que é bom para você pode não ser bom para o outro, mas esses modelos acabam seguindo a gente por um longo processo. E isso eu chamo atenção até porque a gente está discutindo anteriormente, que é a história do qual o modelo do professor. Então, por exemplo, o meu modelo de professor é um modelo de professor que está muito atrelado com aquela época em que eu não tinha um acesso à informação tão fácil que nem hoje em dia, né? Então, os meus melhores professores, eu lembro dos professores que tinham um domínio muito grande do conteúdo, que iam lá na frente e eu ficava maravilhada de ver o quanto ele sabia sobre aquele conteúdo e tentava passar essas informações pra gente da melhor maneira, né?
Então, esse é o meu modelo de professor. E hoje, talvez a gente tenha que quebrar alguns paradigmas para a gente conseguir mudar, então, esse conceito e simplesmente lá na frente passar essas informações. Então, hoje, é o que eu estou tentando falar para vocês, é como passar essa informação da melhor maneira. E para isso, nesse processo de ensino investigativo, que a gente está discutindo, que é muito importante, você atrelar novas metodologias a esse ensino acaba sendo muito importante. E aí, então, fortalecer a escola como espaço adequadamente organizado para aprendizagem em ciência e tecnologia acaba sendo muito importante. A escolha da metodologia também acaba sendo muito influenciada simplesmente, puramente pela presença de um livro que é seguido na escola. E não deve ser somente isso. Então, essa história de diversificar, estabelecer, ir atrás de outros processos, acaba sendo extremamente importante e é um desafio que vai e cabe da vontade de cada professor ir atrás disso. Então, quando a gente pensa em diversificação de metodologias, então três pontos são bem importantes, que são esses que eu coloquei ali. Vamos falar o segundo ali, que é o fortalecer a escola como espaço adequadamente organizado para aprendizagem em ciência e tecnologia. Então, explorar então, os ambientes que existem no espaço escolar. E quando a gente pensa em ambientes educativos no espaço escolar, eu estou ligando isso com a interação entre escola e comunidade. E ambientes educativos no espaço escolar, o primeiro que vem em mente é o laboratório. Mas será que é só laboratório? Não é só laboratório. Então, essa história que eu falei para vocês da interação entre escola e comunidade mostra de que a escola tem muito mais do que um ambiente que é só laboratório, que pode ser utilizado como um ambiente educativo, né? Então, você explorar então esses ambientes, então desde biblioteca, sala de informática, até a própria, se existe uma horta, se não existe, se existe um jardim ali fora, se não existe, se existe só muda, se existe só concreto, se existe lixeira, tudo isso é utilizado como ambiente educativo dentro do ambiente escolar. E mais do que isso, também é explorar os ambientes externos da escola. Então, aquilo que eu falei, o que tem ao redor, que pode fazer com que contribua? Será que está passando um rio ali logo próximo? Será que eu tenho um lixão próximo? O que tem ao redor da escola que pode contribuir? Só que, logicamente, essa história da gente usar os ambientes externos da escola como diversificação da minha metodologia acaba oferecendo riscos, né? E isso até lá no ambiente virtual, quando a gente debateu a questão das atividades de campo, vários professores ressaltam qual que são as grandes dificuldades, né? Primeiro que tirar os alunos dentro da escola já é um risco. Então, dependendo do tipo de comunidade, às vezes isso nem é tão aconselhável, né? Mas, mais do que isso também, não só esse risco dos professores, mas também o professor sai da sua zona de conforto. Então, eu saio de uma área que eu tenho conforto, que eu sei o que tem ao redor, que eu posso tentar responder tudo que eles me perguntam, e vou para uma outra área em que eles podem começar a fazer perguntas, né, quando a gente começa a indagar e instigar eles ao ensino investigativo, eles podem sair do ambiente escolar, foi dar uma volta na quadra, começar, mas que planta que é essa, o que ela está fazendo, isso aqui. Será que você sabe todas as respostas? Provavelmente não. E aí, muitas vezes, isso faz com que os professores se sintam travados em tentar fazer esse tipo de atividade. Porém, vem a grande discussão. Será que o professor é obrigado a saber tudo e responder tudo naquela hora? A gente sabe que não. Então, nesse sentido, te perguntar alguma coisa que você não sabe, vou pesquisar, na próxima aula a gente discute essa questão novamente. Só que, uma vez falado isso, pesquise e responda isso na próxima aula, porque os alunos guardam esse tipo de informação. Se você não responde, é sinal de que você não está nem aí porque eles estão te questionando. Então, isso é uma coisa também que deve ser levado em consideração. E mais do que isso também, incentivar a popularização da ciência com o uso de novas tecnologias da informação e da comunicação. Então, como eu falei para vocês, hoje a gente tem um acesso muito facilitado às informações. Se a escola tem uma sala de informática, tem computadores disponíveis, ou até mesmo, hoje em dia, quase todos os alunos têm celular, a gente poderia usar uma ferramenta que é disponível no celular a nosso benefício.
Então, quantos aplicativos educativos existem hoje? Então, por exemplo, em determinada aula, você pode estimular que eles tragam o celular e se use algum aplicativo que você previamente estude e consiga atrelar isso a algum conteúdo que você queira passar, para que naquela aula o celular vai ser uma ferramenta muito boa. Mais do que isso, existem sites, então, que, por exemplo, o Museu de História Natural, que mostram uma série de atividades. Eu não posso levar eles até o museu, mas eu posso trazer o museu até eles. Então, são os ambientes virtuais de aprendizagem de ciência, que contribuem muito para o ensino. Então, essa questão da tecnologia ser atrelada a nosso favor. Então, é usar o que a gente tem a nosso benefício. E para fechar essa questão do que a gente... quais são as perspectivas, né, as diretrizes que vão trazer a perspectiva do ensino em ciências. A última, então, seria a questão da valorização dos profissionais do trabalho coletivo da escola. Então, quando todo mundo que é professor já se questionou e sabe o quanto a nossa profissão não é valorizada. E quando eu falo em valorização, a gente tem que pensar que não se resume somente a salário. Então, a gente sabe que, principalmente os professores de ensino fundamental e médio, acabam não sendo remunerados de maneira adequada. Mas, enfim, é muito mais do que isso, porque quando a gente pensa em remuneração, a gente está pensando em, principalmente de ambientes públicas, né? Escolas públicas, tem a questão da governamental. Mas não vamos chegar somente nesse quesito, né? Os professores esperam outras formas de reconhecimento, não só a questão salarial, né? Então, só para vocês terem uma ideia, uma pesquisa que foi realizada com cerca de 3.500 docentes de diversas regiões do país. Esse artigo vai mostrar para vocês melhor isso aí. Ele afirmou, foi feita uma pesquisa com eles e foi questionada essa questão da valorização do profissional, né? E só para vocês terem uma ideia, quase 80% dos professores que foram entrevistados, né, considera que não é valorizado pela sociedade nem por órgãos responsáveis pela educação. E 51% também não se sentem valorizados pelos próprios pais dos alunos. Então, nesse sentido é que eu acho que essa valorização tem muito a ver com o reconhecimento do seu trabalho. Então, você, como profissional, pensar o que eu posso fazer para melhorar a minha forma de passar o conteúdo, mas, ao mesmo tempo, eu também receber esse reconhecimento. Então, é fácil? Não é. Então, você se indagar o que eu posso fazer para melhorar, mas a partir do momento que você está mostrando, tentando interagir todas essas questões que foram debatidas ao longo da nossa aula de hoje, acredito que o reconhecimento venha fácil. Porque até os alunos vão reconhecer, vão começar a perceber que as suas aulas são diferenciadas e isso vai ser falado em casa e até mesmo dentro do ambiente escolar. Então, a própria coordenação, a própria direção vai reconhecer de que o seu trabalho está sendo diferenciado e está mostrando um grande resultado. Então, por isso, quando os professores se sentem reconhecidos, acaba estimulando o nosso trabalho, né? E fazendo com que a gente busque cada vez mais novos conhecimentos. Então, para fechar então a nossa aula de hoje, essa discussão, essa conversa que eu falei para vocês, que é muito mais uma conversa do que uma aula propriamente dita, né? A gente sabe que essa questão de mudanças de paradigmas, essa questão de buscar então um ensino investigativo nem sempre é muito fácil. Então a gente tem que ter muito, se a gente pensar em toda a história de como é feito o ensino de ciência e biologia, há uma necessidade de muito trabalho e de que as pessoas tentem melhorar cada vez mais, né? Então, mais cabe a nós fazermos essa reflexão, o que a gente pode fazer para mudar, então, esse conceito do ensino de ciência e biologia ser bastante ser decoreba, mas sim instigar a nós mesmos a mudar esse pensamento
e fazer com que os alunos questionem. E muito mais do que eu apresentar as respostas, eles vão atrás das respostas. Eles vão buscar responder essas informações e ao mesmo tempo eu consigo passar a informação do conteúdo específico. É fácil? Não é. Na verdade, eu acho que a gente tem que cada vez mais pensar sobre isso e tentar mudar os nossos conceitos e buscando alternativas para que a gente consiga realmente atrair o aluno, não só fisicamente, mas mentalmente para dentro da sala de aula e fazer com que ele realmente consiga aprender a pensar sobre aquilo que é passado para ele. Bom, ali no último slide que eu mostrei para vocês estão esses 3 principais artigos que nortearam então a nossa conversa de hoje. Eu vou estar disponibilizando eles para vocês. Quem quiser ter maiores informações para se aprofundar nesse sentido de questionamento mesmo do que é o papel do professor hoje em dia. Vocês encontram maiores informações aí dentro desses artigos e tem várias outras coisas que podem ser debatidas e lidas pela gente para tentar ajudar a responder esses questionamentos. Bom, gente, acho que a nossa conversa era isso. Eu falei, como eu disse para vocês, era mais uma conversa e a chamar a atenção de alguns pontos, porque a questão de metodologia, etc., vocês vão estar sendo discutida lá no ambiente virtual. Acho que agora, nas próximas semanas, a gente vai debater 2 questões bem importantes que a gente tem muita dúvida, como trabalhar, por exemplo, educação ambiental e sexualidade dentro do ensino de ciência e biologia, que vão ser as 2 vertentes que ainda vocês vão ter ao longo das semanas. Então, eu estou aberta a questionamentos e perguntas. Qualquer dúvida, estou disponível. Professora, bom dia, eu sou Andréia do Polo de São José dos Campos. Bom dia. Eu gostaria de saber como que vai ser a prova, se vai ser possível usar consulta. A minha prova está sendo elaborada ainda, né? Mas a prova, não se preocupem, ela não vai, como eu disse para vocês, o objetivo não é de fazer decoreba e nada disso, é mais no sentido de discussão mesmo daquilo que está sendo visto ao longo das disciplinas. Eu vou abrir sim para consulta, pode fazer com consulta ao material, sim. Obrigada, professora. Nada. Professor, bom dia. Esses dias eu estava conversando, eu sou professor de matemática, mas eu estava conversando com uma colega minha de biologia. E ela estava falando sobre essa relação de trabalhar numa escola em que o material é livre didático e numa escola em que o material é apostilado. E que no apostilado não tem tempo, realmente. A gente fica todo apertado, é diferente da escola pública, que eu também já trabalhei na escola pública. E como que fazer tudo isso, e ainda mais no ensino médio, que é só aquela visão de vestibular, só aquela coisa. Então, assim, às vezes a gente ouve falar, igual mostra o vídeo do Rubem Alves, essas coisas. É muito mais fácil você trabalhar no Fundo 1. Mas quando você vai para o Fundo 2 e médio, e o material é apostilado, é uma outra realidade. Não dá, assim, às vezes as coisas não condizem. Então, assim, o que você me diria sobre essa questão de livro didático e material apostilado? Porque o tempo é diferenciado. O tempo não dá para trabalhar da mesma forma. Essa questão é bem interessante, na verdade é uma questão muito prática, que você está falando da sua vivência. Realmente a apostila, quem trabalha com a apostila sabe que a coordenação fica no... tem que cumprir conteúdo, tem que cumprir conteúdo, tem que cumprir conteúdo. Na verdade, assim, não tem uma resposta definitiva para você, mas o que eu posso falar é que realmente fazer experiências que demoram acaba sendo um pouco mais inviável. Mas talvez começar o conteúdo sempre através de uma forma de pergunta, por mais que seja uma aula expositiva, você indagar o começo de tudo isso através de talvez uma notícia que saiu recentemente, e a partir disso atrelar rapidamente então o conteúdo. Não vai ter tempo de ficar explorando, porque eu sei que vocês têm conteúdo para cumprir e seguir
essa rotina e dar conta do conteúdo que é exigido pelo método, né? Mas enfim, é que nem aquilo que eu falei, acho que talvez uma tendência, uma alternativa seria começar a aula e trazendo uma pergunta, ou às vezes alguma coisa que recentemente foi uma notícia que repercutiu e que esteja relacionada ao tema, e a partir disso, daí sim já inserir esse conteúdo de maneira rápida, né? Sem muita divagação, mas logicamente tentando fazer com que eles acabem respondendo alguma questão. Então, na minha opinião, jogar uma questão em primeiro lugar e daí sim responder, passando conteúdo para chegar no final da aula respondendo aquela questão que foi dada no início do processo. Não sei se eu consegui responder isso para você, mas realmente é uma tarefa bem difícil. Quando a gente pensa em ensino médio, às vezes, principalmente o ensino médio de escolas particulares, que está muito ligado a passar no vestibular, por exemplo, a gente não tem um tempo muito hábil para tudo isso. Mas pensando em passar no vestibular e fazer uma prova do Enem, você tem que pensar que hoje, prova de Enem e de vestibular está questionando uma série de fatores que acontecem, né, atualmente. Então, por isso, sempre está atrelado a notícias atuais, para daí sim, a partir dessas notícias atuais, conseguir responder e passar o conteúdo específico do ensino de Biologia e Ciências. Sim, obrigado. Bom dia, meu nome é Vera Lúcia. Eu gostaria de saber se a professora tem conhecimento do projeto Shimane, que é desenvolvido na cidade aqui de Caçapava, no Vale do Paraíba. E gostaria de saber se a universidade, a UTFPR, assim como os japoneses, que também são professores universitários, se tem algum programa também para escolas, assessoria a escolas públicas de Fundium, como está acontecendo aqui em Caçapava com esses professores japoneses. Bom dia, eu não tenho conhecimento sobre esse projeto que você está falando. Se você quiser me detalhar um pouquinho. Não precisa, pode retomar. Tá, perdão. Uhum. O projeto Shimane é um projeto de professores universitários japoneses e professores de escola pública, também do Japão, que vêm para Caçapava aqui no estado de São Paulo, no Vale do Paraíba, e dão capacitação de educação ambiental para a gente. O que me desgasta e a outros professores é que não é levado em consideração os nossos materiais sobre educação ambiental. A gente tem que fazer exatamente as atividades que vêm, as atividades que vêm nem sempre são adequadas. Ainda brinquei que eu não trabalho no Japão. Nós temos toda uma diferença em termos de visitar um rio, né? Aqui nós temos problemas sérios com predadores, com coisas que eles não têm no Japão. Mas eu gostaria de saber, assim, as universidades brasileiras, elas têm alguma assessoria, algum programa relacionado à Fundium, principalmente porque eu sou professora de 5º ano, e eu sou uma que essa ponte com o Japão, eu acho bom, mas algumas questões elas ficam bem, assim, politizadas, digamos assim. A gente nem sabe a que nós estamos servindo, na verdade. A gente não tem, assim, essa visão do que no futuro vai ser usado esse programa. Interessante essa sua fala, porque isso vem bem em desacordo com o que a gente discutiu aqui ao longo da nossa aula, que eu falei que é tentar fazer uma interação entre a comunidade e a escola. Então, realmente, se você está me falando que vem um projeto pronto, que está formatado já e é colocado para dentro da escola, mas pelo que você está me falando, não está relacionado com o que acontece no seu entorno. Então, realmente, acaba ficando uma coisa desconectada e sem sentido nenhum, né? Então, eu acho assim, é um problema, porque você está tentando colocar alguma coisa que é de outro contexto, como você mesmo falou, eu não sou do Japão, o contexto dele é muito diferente. Então, pegar um modelo que
que funcionou lá, mas que pode não funcionar aqui. Pode ser que o modelo seja bom, só que para que ele funcione, eu tenho que estar fazendo atrelado as condições que existem aqui, não as condições que existem lá. Tentando responder a sua questão sobre se as universidades têm algum programa que seja generalizado, nesse sentido eu não tenho conhecimento, mas o que eu posso dizer é o seguinte, existe uma normativa, né, uma diretriz do MEC, né, que fala que até 2020, se não me engano, 2020, todos os currículos, principalmente voltados não falo só de cursos de licenciatura, mas os cursos de maneira geral, 10% da carga horária desses cursos tem que estar ligado com atividades de extensão. Esse é um grande questionamento e a gente não sabe muito bem, aqui na UTF, a gente está discutindo bem isso, porque você transformar 10% da carga horária de um curso todo em atividades de extensão, acaba sendo, a gente não sabe muito bem como que vai se processar tudo isso. Mas só por que eu tô falando isso pra você? Porque é uma tendência você trazer a universidade, fazer a universidade estar inserida na comunidade da qual ela vive, que é a mesma coisa daquela que eu acabei de falar, a interação entre a comunidade e a escola. A universidade é a mesma coisa. Pensar em extensão em determinados cursos acaba sendo muito fácil, em outros mais difícil. Então, eu acho que essa história da extensão ela vai ajudar muito nesse sentido, principalmente com relação a essa história que você falou do que a universidade pode ajudar na escola. Então, eu vou dar 2 exemplos. Um exemplo que acontece aqui na UTF de Medianeira, que está dando muito certo, que é o programa Solo na Escola. Então, a gente tem os cursos de Engenharia Ambiental e Gestão Ambiental aqui dentro da universidade, e eles têm disciplinas atreladas ao solo. Então, os professores responsáveis por essas disciplinas se juntaram e formaram uma equipe, um projeto de extensão que está relacionado com o seu conteúdo das suas disciplinas. E quem trabalha nesse projeto de extensão são os alunos que estão matriculados nessas disciplinas. A partir desse momento, se foi atrás da comunidade, ou seja, das escolas que existem na nossa região, e se propôs, então, a vinda deles, da saída deles do ambiente lá escolar para a entrada na universidade. O que eles estão fazendo? Os alunos chegam até aqui, conhecem o laboratório de solos, onde tem uma série de equipamentos, demonstração de materiais, de rochas, tipos de solos diferenciados, e até mesmo como que se faz para estudar esse solo, coisa que a escola não tem esse viés e não consegue mostrar tudo isso que tem dentro da universidade. Então, nesse sentido, esse projeto está sendo tendo um retorno muito grande, porque as escolas estão mostrando que os alunos ficam muito motivados, e uma coisa que a escola não consegue fazer, que é a parte, nesse sentido, a parte prática, a universidade tem. E daí não é só para o uso dos nossos alunos, mas sim da comunidade como um todo, e os próprios alunos do curso estão passando seus conhecimentos para os alunos das escolas. Então, não conheço nenhum programa que seja generalizado nesse sentido, mas acho que essa questão que veio de tentar fazer com que todos os cursos tenham a sua carga horária revertida em projetos de extensão vai contribuir bastante no sentido de ajudar as escolas a suprir algumas necessidades que elas não poderiam tá fornecendo aos alunos, mas sim a universidade tem e poderia estar ajudando nesse sentido. Acho que é isso. Alguém tem mais algum questionamento? Bom, gente, então eu queria agradecer pela disponibilidade de vocês, ter vindo até aqui assistir a videoconferência. A gente continua, então, o nosso conteúdo lá no ambiente virtual. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me procurar no fórum, que eu respondo, então, todas essas questões. E espero que a disciplina tenha contribuído a gente não consegue responder tudo, mas fazer pontos de interrogações na cabeça de vocês, para vocês também buscarem alternativas e vocês mesmos
verificarem quais são as alternativas que poderiam dar certo no papel de vocês como professores de ensino de ciências e biologia. Então, muito obrigada e bom dia.